Seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje, nós vamos falar de como ser promovido utilizando a inteligência artificial. Tem um monte de gente com medo de perder o emprego para a inteligência artificial e a proposta desse vídeo é exatamente o contrário. É como que nós vamos utilizá-la para trabalhar ao nosso favor, como que a gente vai ser promovido. E é perfeito para quem não sabe utilizar, para quem não entende como que isso funciona, para quem está vendo notícias e está falando assim, cara, isso não é para mim, isso é só uma ondinha. Vem comigo, vamos entender e vamos colocar isso em prática. No final desse vídeo, você vai conseguir falar assim, cara, eu sei trabalhar com esse negócio, eu sei trabalhar com isso e já vai conseguir apresentar resultados no seu trabalho imediatamente, amanhã, depois de amanhã, semana que vem, você já vai estar percebendo a diferença. Então não é uma coisa para daqui a muito tempo, não. É uma coisa para entender agora e colocar em prática agora. Separa aí papel, caneta, vamos entrar em prática, vamos pôr a mão na massa. E vamos terminar o vídeo entendendo como é que funciona. Não é para ser um videozinho rapidinho. Não é um Reels, tá? Não é um Story. Você vai lá e vê uma coisa em 30 segundos que comenta. Não. É para realmente entender. Eu quero que você termine o vídeo falando assim, caramba, entendi, consigo fazer. Se eu conseguir chegar nesse final, assim, missão cumprida, ficarei feliz comigo e com você. Você porque chegou até o final e eu porque consegui transmitir esse raciocínio de forma clara, né? E se acompanhou. Vamos andar? Vamos comigo? Então vamos lá. Como ser promovido com inteligência artificial? Só que não é qualquer inteligência artificial. Nós vamos utilizar uma lógica que vai funcionar muito bem para o ChatGPT. O ChatGPT tem sido atualizado com versões. Essa lógica é a mesma, independente de quando você esteja vendo esse vídeo. Pode ser que seja na versão 4, 5, sei lá, 6, não sei. E aí, mas a lógica, o raciocínio é o mesmo. Então, a gente vai poder utilizar essa visão para qualquer uma das versões. O importante é abrir a cabeça para como que a coisa funciona. Antes da gente mergulhar nisso, eu quero que você imagine uma situação, e é uma história que eu estou chamando aqui do envelope de 100 mil reais. Como assim, um envelope de 100 mil reais? Cara, era o último dia do ano de uma empresa, uma grande empresa, o dono da empresa, no evento final, né, finalizando o evento, falou assim, gente, olha, foi incrível esse ano, eu estou muito feliz, a gente já entregou bônus, a gente já premiou todo mundo, a gente já fez tudo o que tinha que fazer, mas eu quero trazer algo a mais, eu quero trazer uma brincadeira pra gente fazer junto aqui. E nessa brincadeira, eu vou presenteá-los com uma oportunidade de ganhar uma grana. Quem quer 100 mil reais? É isso mesmo. Eu tô com esse envelope na mão. Dentro desse envelope tem um cheque. E é um cheque de 100 mil reais. Cara, primeiro 100 mil reais porque é um valor que faz a diferença para qualquer um de nós. De diretor o cargo mais tranquilo, ao estagiário que foi contratado agora, a qualquer colaborador, 100 mil reais faz a diferença e eu quero que seja um valor que realmente represente a minha gratidão pelo resultado de vocês, pelo esforço de vocês. Então a gente vai fazer essa brincadeira e eu vou explicar o que você tem que fazer para ter o direito, né, de concorrer, de ganhar esses 100 mil reais. Não é um sorteio. Alguém vai ganhar, mesmo, por mérito. Alguém vai ganhar. Prestem atenção que eu vou explicar como é que a coisa funciona. É prático, é rápido, é mais simples do que parece. Nós aqui estamos no prédio da matriz. Lá no prédio da filial, que está aqui pertinho, no prédio da filial, quando a gente entra, tem a recepção. Na recepção tem a primeira gaveta. Na primeira gaveta tem um envelope. Dentro desse envelope tem um código. Então, você vai pegar o código e vai mandar esse código para mim via WhatsApp. A primeira pessoa que me mandar a foto, que me mandar o código via WhatsApp, leva os 100 mil reais. Simples assim. Chegou no prédio da filial, abriu a gaveta, pegou o envelope e mandou para mim. Você vai conseguir 100 mil reais na sua conta. Pronto, entenderam? Então, fiquem prontos. Aí uma moça levantou a mão. E aí era uma estagiária recém-contratada. Ele falou assim, pois não?
Ela, todo mundo pode participar? É que eu sou estagiária, recém-contratada, quero saber se eu posso participar também. E ele aproveitou e falou assim, ótimo, ótimo. Todo mundo pode participar. Todo mundo que trabalha com a gente, que trabalha na empresa, pode participar, independente do cargo, tá bom? É simples mesmo, gente. Eu sei que é simples e vambora. Aí o pessoal começou a fazer conta, porque o prédio da filial ficava a 5 quilômetros da matriz. Então, assim, ó, aqui está o auditório na matriz e a filial fica a 5 quilômetros. Quem vai de carro tem um pedaço que dá um trânsito danado, mas quem vai a pé passa pelo parque e é muito mais rápido. Aí dá menos de 2 quilômetros. E o pessoal falou assim, eu vou de carro ou eu vou a pé? Ou eu vou de bike? Cada um começou a pensar qual que é o melhor jeito para se locomover e chegar até lá. E não é só o melhor jeito, né? É o melhor jeito com o que você tem disponível. E aí, no meio do pensamento de todo mundo, o dono da empresa falou assim, pessoal, preparados? Todo mundo aí respira, vamos lá? Valendo. Quando ele falou valendo, saiu gente correndo rapidão, deixou o auditório e todo mundo saiu rapidamente. Quem tava de bike, quem tinha bike na empresa foi de bike, quem tava a pé e corre, preferiu ir correndo. Quem tava de carro, um dos gerentes lá tinha acabado de comprar uma Land Rover, já falou assim, cara, extreme, eu vou ganhar. E vai de Land Rover, só que ia ter um trânsito na frente, não sabe se o trânsito ia ser melhor. Será que talvez ir a pé dava? Cara, de bike parece ser ser a melhor estratégia comparado com quem vai a pé. E aí vai depender dessas variáveis. E a questão, todo mundo buscando uma saída, né? E foi andando, correndo, na expectativa de ser o primeiro a chegar lá e pegar esse envelope para ganhar a grana. Só ficou sentado no auditório o Armandinho, que era o filho do dono, e ele falou assim, pai, é o seguinte, eu tô querendo ir, mas eu tô achando injusto, porque eu tô querendo ir de helicóptero, você acha que dá pra ir? Posso ir de helicóptero? O pai falou assim, eu falei que tá liberado. Você é funcionário da empresa, feito. E a regra é só essa. O meio de transporte que você for fazer pra chegar lá, pouco importa, pode ir de helicóptero, do jeito que você quiser. Quando ele falou isso, o filho já saiu correndo, foi embora, para chegar no campo. Tinha que atravessar o campo para chegar no helicóptero. É muito pertinho. Vai de helicóptero, subiu e desceu, 30 segundos. A questão é que quando... E aí o pai dele ficou pensando assim, será que ele sabe que o Jonathan, que é o piloto, tá pro almoço e não tá lá na sala de embarque? Talvez até o filho chegar lá, ligar pro piloto, o piloto chegar também, quem tá de bicicleta já chegou. Né? Quem tá de carro já chegou. Agora, se o piloto estiver na sala, aí tem grande chance de dar certo. Então, se ligar pro piloto e combinar antes também, dá certo. E aí o pai ficou pensando nisso, né? Viu todo mundo correndo e falou, cara, quem será que vai ganhar? Né? Será que é a estagiária? Será que é quem foi de bike? Será que é meu filho que ia de helicóptero? Será que quem foi correndo? Né? Será que é algum outro colaborador que eu não imagino? Como é que vai ser isso? Ele ficou pensando assim e curtindo o momento, né? Curtindo essa disputa, aquele freezing na barriga. Na verdade, ele queria estar participando. E aí você fala assim, Patrick, tá legal, velho. O que isso tem a ver com chat GPT? O que isso tem a ver com inteligência artificial? A gente vai entender o que tem a ver. E antes da gente responder isso diretamente, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que nós estamos falando de ferramenta. É uma ferramenta, é um meio que eu escolho para chegar a algum lugar. Qual que é o melhor meio? Quem tem o melhor meio de transporte no nosso exemplo? É quem está de helicóptero, quem está de bicicleta, quem está a pé? Depende. Depende de outras variáveis. Né? Se o menino, se o Armandinho, menino, né? Se o Armandinho conseguisse pilotar, talvez o helicóptero fosse a melhor ferramenta para ele, mas ele não consegue. Talvez se tivesse pego uma bicicleta, teria chegado mais rápido do que esperar o piloto chegar. Quem está de carro, também pode ser que fique preso no trânsito, e correr pode ser melhor. Agora, se o trânsito estiver liberado e de carro, pode ser o mais rápido, e o mais acessível, e o mais tranquilo. Então, como avaliar a qualidade e a finalidade de uma ferramenta? Vai depender do meu objetivo, claro, e também vai depender da minha habilidade de utilizar essa ferramenta, da proficiência que eu tenho para utilizar essa ferramenta, se está disponível ou não, qual é o custo para chegar, para ter acesso.
Então, para uma pessoa que não tem helicóptero, é completamente inviável cogitar um helicóptero para poder concorrer aos 100 mil reais. Até se negociar para conseguir uma locação para poder fazer, você já correu, chegou lá. Então, é completamente inviável. Agora, para quem tem o helicóptero, pode ser que funcione. Ferramentas, elas vão depender da finalidade e também vão depender do uso, vão depender da habilidade, vão depender do custo. Então, assim, a ferramenta por si só não dá para se comparar de forma isoladamente, não dá para dar um parecer sobre essa ferramenta presta, essa ferramenta não presta, essa ferramenta é boa, essa ferramenta não é boa. Não dá para ser assim. A gente tem que entender como que eu vou utilizar essa ferramenta, em qual contexto, em qual cenário, em qual situação. E é com esse olhar que a gente vai começar a olhar para o ChatGPT pensando assim, como que eu vou utilizar? Nesse formato, nessa visão, eu quero que a gente olhe para o ChatGPT pensando, como que eu vou utilizar essa ferramenta para ser promovido? Então eu quero crescer no meu trabalho, eu quero ganhar mais dinheiro. Então eu vou usar essa ferramenta para essa finalidade. E você pode ver que ela tem um potencial de uso gigantesco. E é isso que a gente vai explorar aqui. E ainda eu vou te contar quem ganhou a nossa disputa, né? Essa corrida, quem ganhou. Eu tenho certeza que você não vai acertar. E aí, vamos avançar nisso aqui, vamos entender um pouquinho? Vamos na prática. Eu vou entrar. Talvez você nunca tenha acessado o ChatGPT. E aí ver o povo falar, nunca mexeu. É hora de ver e logo na sequência você faz. Eu vou vir no Google aqui e vou digitar ChatGPT. Dei Enter. Aparece um link da OpenAI, que é a empresa que desenvolveu o chat. Então, o ChatGPT é um produto dessa empresa OpenAI. AI de inteligência artificial, em inglês. E aqui a gente pode colocar em... Isso aqui é um blog que diz como é que funciona o ChatGPT, tem algumas dicas, algumas novidades. Não se preocupe. Tá tudo em inglês. Tudo bem, não se preocupe. Vem aqui em Try ChatGPT. Quem nunca acessou, ele vai pedir para você fazer um login, colocar e-mail, colocar um telefone, aquela autenticação simples, padrão, né, que a gente faz em várias contas. Fez a sua autenticação, você vai ter acesso ao site. Também vai ter uma variação que pode ser que tenha alguns textos aqui nessa primeira tela, mas embaixo vai ter uma barra. Se você tiver no celular também, vai ter uns textos com algumas explicações e embaixo aqui dizendo para a gente mandar a sua mensagem. Qual é a lógica dele? Eu falo, eu escrevo aqui e ele vai me respondendo. É como se a gente estivesse falando com alguém via WhatsApp. Pensa que você está contratando um estagiário muito bom, muito inteligente, que sabe muito do mercado, que sabe muito do que está acontecendo lá fora, que leu muitos livros, mas ele entende pouco de você, ele entende pouco da sua empresa. Então, a gente tem que fazer algumas perguntas e nos apresentar para que ele possa conhecer, saber o que a gente faz, e assim ele vai sendo cada vez mais útil. Existe algumas abas do lado esquerdo que é um histórico de conversa. Cada vez que você entra, ele pode fazer uma conversa nova e aí você vai separando os assuntos por conversa. Ele lembra o que você escreveu nessa conversa. Você vai entender isso já já. Aqui no meu aqui em cima tem algumas opções, tem aqui o ChatGPT 3.5 e o 4. O meu aparece isso porque eu sou um assinante. Eu tenho que assinar para ter acesso a isso? Não precisa assinar. Você pode fazer exatamente esse processo, vai chegar aqui de graça, vai ter acesso à versão 3.5 e vai te atender muito bem, muito bem. Eu vou colocar no 4, que é a versão mais nova do que nós temos agora, tá? Mas não se preocupe. Então nós estamos aqui num novo chat e a gente pode conversar com esse chat GPT, falar o que a gente quiser falar, explicar como é que funciona. Então, esse é o acesso, tá? Você pode melhorar suas habilidades técnicas, você pode... vou fazer diferente, eu não vou nem falar, deixa ele falar por si e você vai entender. Por exemplo, vou começar assim. Vou criar um exemplo. Vou mudar tudo para ficar bem fictício. Vou falar que eu sou um estagiário de uma empresa de logística. E não vou nem falar que eu, Patrick, sou um estagiário. Vou falar que vou simular aqui
como se eu fosse uma estagiária, uma mulher mesmo. Precisa saber bem claramente de quem que eu tô falando. Então, assim, vou colocar assim, ó. Uma conversa, entendeu? Você tá conversando com a pessoa. Olá, tudo bem? Eu sou a Mariana, estagiária de uma empresa de logística. Estou conhecendo você agora. E você, viu você? Eu coloquei você mesmo? Estou conhecendo você agora. Gostaria de saber como pode me ajudar em meu trabalho. Deixa ele te dar as respostas. Ele vai começar a falar. Coloquei aqui. Oi, Mariana, tudo bem? Como linguagem, como modelo de inteligência artificial, posso auxiliar em diversas maneiras em seu estágio de logística. O que são algumas delas? Análise de dados, previsão de demandas, otimização de rotas. Ele vai falar. Se você falar, fizer outra pergunta, ele vai te dar outra resposta, né? Oi, eu sou o Marcos. Trabalho numa fábrica de, sei lá, de automobilística em tal seção. Como é que você pode me ajudar? Eu sou professor. Eu sou. Você vai colocar o que você é. E aí você vai ter as respostas com base nisso. E ele vai sabendo quem é você, o que, que você faz e vai conseguindo te ajudar cada vez melhor. E a gente vai trazer essa visão aqui agora. Como que a gente vai utilizá-lo para que ele seja eficiente para nossa realidade. E não uma coisa para ficar mostrando para os outros coisas legais que não servem para nada na prática, né? Eu não quero isso, eu quero coisas práticas. Então, beleza. Aí, a nossa estagiária tava lá, conheceu, viu isso aqui, chegou o chefe dela e trouxe uma planilha, trouxe um documento falando assim, ó, eu quero que você analise isso aqui para mim. É com relação às rotas, é o primeiro trabalho dela como estagiária. Eu quero que você atualize. Deixa eu colocar aqui um. Deixa eu abrir. Vou abrir no Drive mesmo. Só pra gente ter uma. Aqui. Documentos. Isso aqui foi o que o chefe entregou para nossa estagiária no primeiro momento. Chegou e falou: olha, ótimo, como seu primeiro trabalho, né? Você vai dar uma olhada nisso aqui, nesses dados, e vai me falar o que, que você acha. Então ela pegou isso aqui, falou, vai. Empresa de logística, né? Aí tem lá os dados. Nós temos taxa de entregas atrasadas, custo de cada entrega, dados de tempo de entrega. Beleza. Ela tá vendo esses dados, cara, tá. Legal. Não sei bem o que dizer disso. Entende? É uma demanda real. Você tem um relatório, você tem uma tabela, você tem uns dados e fala assim: e aí, o que, que dá para ver disso aqui? Que dados que eu posso tirar dessa tabela? E aí o chefe que tinha passado, e ela perdida, volta lá pro chat e fala assim: ótimo, ótimo. Ele não falou que pode ajudar com análise de dados? Primeira coisa que falou que foi que análise de dados. Ótimo. Vou querer uma ajuda no item 1. Ó, como é que funciona. Quando eu falar no item 1, ele sabe que é análise de dados. Eu não preciso escrever de novo análise de dados. Vou querer ajuda no item 1. Meu chefe pediu para verificar algumas. Verificar uma. Vou colocar uma tabela. Uma tabela. Mas não estou sabendo como
Mas não estou sabendo como analisar analisar os dados que ele me deu. Você poderia me ajudar? Tá vendo que eu trago o problema? Eu trouxe o problema e estou fazendo um pedido. Ele vai falar aqui. Claro, ficarei feliz. Por favor, compartilhe comigo o tipo de dados que você está trabalhando. E aí, qual que é o objetivo da análise? Quais perguntas responder com esses dados, tal, estoque, vendas. Então, tá bom. Aí, vou pegar a tabela, peguei a tabela, copiei, Ctrl C, fui lá na conversa e colei, Ctrl C, Ctrl V. Coloquei a tabela. Ó, ele já me falou uma coisa legal. Esses dados fornecem várias informações interessantes para analisar e comparar as performances de entrega local. Então, olha o salto de informação que a gente já tem. Às vezes, você até sabe quais informações você quer extrair da tabela. Às vezes, você já consegue até ver o padrão. Mas você consegue ter uma análise de alguém diferente da sua. E aí você ganha, você agrega. Então, vem custo-benefício. Aí você já está falando algumas coisas bem legais, ó. Aqui estão algumas análises possíveis e questões que você poderia considerar. 1. Custo-benefício. Como o custo está associado ao tempo de entrega, por exemplo, as entregas internacionais levam cerca de 9 vezes mais tempo que as entregas nacionais, mas custam apenas o dobro. Isso sugere que as entregas internacionais podem ser mais eficientes em termos de custo por dia de entrega, relação entre tempo e a taxa de atrasos, oportunidade de melhoria. Então, beleza. Vamos ver. Eu quero algumas ideias para começar. A análise específica depende muito do contexto. Ó, espero que isso te ajude. Beleza, eu posso vir aqui e falar assim. Me fale um pouco mais. Me fale. E eu já vou te antecipar o seguinte. Essa é a forma errada de utilizar o ChatGPT. Só que a forma errada já é muito boa. E vamos avançar. Já vou te mostrar a forma realmente eficaz. Me fale um pouco mais sobre... Resolve aí, Vale. Me fale um pouco mais sobre o item 3. Vamos ver. Me fale um pouco mais sobre o item 3. Áreas, iniciar de melhoria. E aqui ele vai aprofundando no assunto do relatório, beleza? E ele vai trazendo um monte de coisa. Ótimo. Se você nunca usou o ChatGPT, disso aqui te dá para ter uma noção que assim, você não precisa ter medo. Você não precisa saber o que fazer. Você pergunta para ele e ele vai te dando as informações. E você vai aprofundando, como é que é isso? E você pode discordar e falar, eu acho que isso não está certo. E se a gente fizesse tal outro cenário? Você pode ir questionando e falando como se fosse uma pessoa. Oi. Oi. Véi, tô no meio da gravação, fala. Não sei, velho. Você quer fazer alguma coisa? Tá, você quer trazer alguma coisa pronta? Então, vai no pronto. Eu não vou... Pode ser, pode ser. Eu não vou conseguir parar pra te ajudar lá a fazer nada. Uma dá pra nós. Certeza, velho, que isso. Tá? Tchau, tchau. Então, ó. Se a gente utiliza dessa forma, né, a gente já consegue trazer muitos dados. Perfeito. Só que eu não quero só isso. Aqui é uma apresentação. Conheceu, entrou, trocou uma ideia com o ChatGPT, você pode ir para diversos assuntos, explora, não tenha medo de acessar, conversa, ele vai te responder e você vai entendendo como é que funciona. A vantagem
é que ele é muito autoexplicativo, porque é uma conversa. Então, é como se estivesse conhecendo uma pessoa. Você pergunta como é que ele faz, ele te devolve, ele te responde. Que base que tem? Vai perguntando. É basicamente isso. É como se fosse uma entrevista. Você vai fazer uma entrevista e vai recebendo feedback daquilo que você foi perguntando. Só que muitas pessoas têm utilizado o ChatGPT de forma equivocada. Deixa eu voltar aqui. Olha. Muitas pessoas têm utilizado o ChatGPT de forma equivocada porque fazem o que a gente fez agora, que é assim, você só coloca uma demanda e pronto. Como assim? Para a gente ter respostas assertivas, existem 3 pilares. Conheça agora os 3 pilares para respostas assertivas no ChatGPT. Parece um programa, né? Como que funciona? Presta atenção que a partir de agora você já vai ficar na frente de 90% das pessoas que já estão utilizando o ChatGPT. Mesmo que você nunca tenha utilizado, a partir de agora já vai ficar 90% à frente deles. Como? O primeiro pilar é o óbvio, é a demanda. Foi o que a nossa estagiária fez. Falou assim, olha, eu tenho essa demanda, eu tenho isso aqui. O que você me diz? Perfeito. Mandou. Vai ter resposta. É legal. Funciona. Funciona. Mas é só um dos pilares para a resposta ser assertiva. Faltam outros 2. O próximo pilar super importante é o avatar. Cara, como o avatar? Imagina que você tem seu pai e seu tio. Seu pai, funcionário público, uma carreira de sucesso, feliz da vida, e seu tio, empresário, também realizado, feliz e crescendo dentro da empresa dele, com a empresa dele, né? E o seu pai como funcionário público. Não existe, não quero pôr nenhuma hierarquia de quem é melhor, quem é pior. Os dois estão realizados com a carreira que desenvolveram. Eles queriam o que chegar onde estão. Perfeito. Se você está falando de abrir uma empresa, você vai perguntar para o seu tio, que é empresário, que passou por isso. Se você está falando de problemas na carreira pública, como é que você faz para ser servidor público, você fala com seu pai. Porque seu pai tem vivência, ele entende disso. O que eu quero te dizer é que quando eu tenho uma situação, eu tenho uma pergunta, eu quero saber a resposta com um determinado olhar. Quando eu estou com um problema, eu vou lá e falo, por exemplo, eu machuquei o joelho e eu vou num ortopedista. Eu não vou perguntar para o meu tio, que é empresário, né, que mexe com um ramo nada a ver, sendo que eu até posso perguntar para ele, se eu não tiver uma opção de perguntar para um médico, mas a visão do médico para esse contexto é muito melhor, porque ele estudou esse tipo de situação. O empresário vivenciou outras coisas. Então, assim, quando eu faço uma pergunta, eu vou ter respostas diferentes de acordo com o ponto de vista da pessoa. É natural isso. Aí você imagina um sistema, um software que conhece quase tudo que foi produzido até então. Leu todos os livros, sabe tudo quanto é coisa. Quando ele vai te dar uma resposta, ele vai te dar uma resposta superficial, uma resposta rasa. Porque para ele ser profundo, ele tem que assumir um ponto de vista. Aí a gente consegue ter um ponto de vista. Se a gente pega a própria filosofia, filósofos vão ter perspectivas diferentes sobre os mesmos assuntos. Então, às vezes, você está falando assim, qual que é a importância da vida? Você vai ter explicações diferentes para filósofos diferentes, para contextos diferentes. Isso acontece na filosofia. Isso acontece em outros campos, né? Não só da ciência, mas principalmente quando a gente quer escolher um caminho, você quer fazer um investimento. Você vai falar com seu pai, você vai falar com seu tio. E depende. Né? Você quer fazer algo bem conservador, às vezes, seu pai que lá no Tesouro Direto está fazendo... É o caminho certo. Às vezes você quer pegar esse dinheiro, mas quer trabalhar mesmo em outra coisa para multiplicar mais rápido. E você pode ir lá e falar, estou querendo empreender, fazer tal coisa, o que você acha? Então, pontos de vista vão me dar aspectos diferentes sobre o tema que eu estou tratando.
Então eu tenho uma demanda. A demanda é o meu problema, é a minha situação. Eu falo, ChatGPT, me ajuda com isso. Só que eu posso definir o olhar de quem que eu quero para ter essa resposta. Eu vou ser mais claro no exemplo e você vai entender. Mas para a gente ter os 3 pilares, eu vou precisar de ter uma demanda, que é uma situação que eu estou perguntando. Eu vou ter que ter um avatar, que é a escolha de um ponto de vista que eu quero que o chat assuma. É como se eu falasse assim, chat, me responda isso como se você fosse um padre. Ele vai te dar uma resposta. Me responda isso como se você fosse um empresário. Me responda isso como se você fosse um coach de carreira. Como se você... Eu vou dar o parâmetro para que ele possa me dar uma resposta mais assertiva quando eu defino esse avatar. E a outra parte é o contexto. Porque eu posso criar a demanda, falar quem que eu quero que responda essa demanda, só que se eu der poucas informações sobre o meu objetivo, sobre o que eu espero, ele também vai trazer algo vago. Mas se eu entrego essas 3 coisas, avatar, demanda e contexto, eu vou alimentando o chat para ter respostas cada vez melhores. Cada vez melhores. E assim vai. Então, a primeira coisa que eu te digo é que num primeiro momento pode ser que você receba respostas evasivas, respostas simples, sem graça, sem profundidade. E à medida que ele vai entendendo como a coisa funciona, o que você espera, ele vai melhorando essa capacidade de entrega. Quando você chegar com essas 3 coisas prontas, você já vai dar um salto e vai conseguir fazer algo prático, né, dentro da sua estrutura, dentro da sua organização, dentro da sua carreira. E eu quero te mostrar esse exemplo. Agora, o chefe da nossa estagiária tem uma nova missão para ela. Ela foi lá, mostrou para o ChatGPT, eles avançaram nos itens de melhoria e tudo mais. Ele pegou a resposta, ela aprofundou no assunto. Beleza. O chefe dela gostou, porque ela já teve mais perguntas. E aí ele falou assim, eu tenho um outro desafio para você. Olha essa tabela. Olha essa tabela. Olha esses dados. Nós temos taxas de entregas dos últimos 12 meses, né? O que não foi concluído. Nós temos o impacto do tráfego, do trânsito mesmo, como é que tá. O impacto do clima. Como que a gente vai abordar? O que você me diz disso aqui? Então vem uma demanda atravessada e ela não sabe nada disso. Assim, meu Deus do céu. Então, o objetivo é entender a forma de utilizar melhor, de minimizar o problema das entregas não efetivadas, não concluídas. Beleza. Para a gente fazer isso, nós vamos pedir para o chat assumir um papel, um avatar, que é um especialista em análise de dados. Aqui a coisa começa, tá? Vem comigo, perde não, vem comigo. Ela tem uma demanda, e aí, ao invés dela ir lá e fazer como a gente fez no primeiro exemplo, pega essa demanda e joga para o chat e fala assim, me diz tal coisa? Não, vamos fazer diferente. Nós vamos criar um avatar para ser capaz de analisar esses dados. A gente pode falar assim, ó. Crie um avatar, e ele entende isso, tá? Crie um avatar. Tinha colocado aqui um rascunho para isso. Crie um avatar especialista em interpretação de dados, identificando tendências, outliers, né? E possíveis problemas. Quem está envolvido nisso no mercado, ele também pode sugerir diferentes maneiras de visualizar os dados para facilitar a compreensão, especialista em matemática e com grande habilidade em comunicação e didática. Muito bom em traduzir elementos complexos em explicações simples, inteligente, calmo, proativo e muito analítico.
eu posso e devo idealizar o meu avatar. Eu falo qual que é o personagem aqui que o chat deve assumir. Eu quero conversar com quem? Eu quero ter resposta de quem? E quanto mais específico eu for, melhor. Eu posso falar onde ele formou, qual que é a formação, eu posso falar o que eu quiser. O importante é trazer elementos para que ele possa se vestir nesse avatar e trazer os dados que a gente quer trazer a análise com esse olhar. Então, eu falei para ele criar esse avatar. Olha só o comando, coloquei, cria o avatar. Repara, ele veio com o nome, Hugo Data. Eu não falei isso aqui é criação dele. Hugo Data. Então, ó, descrição. Dr. Hugo Data é especialista em análise e interpretação de dados, mais de 10 anos de experiência no campo. Ele é conhecido por sua capacidade de identificar tendências, detectar outliers e apontar outros problemas de grandes conjuntos de dados. Além disso, é um grande mestre em visualização de dados, podendo experimentar. E aqui vem a descrição toda do nosso avatar. Então, aqui, imagina que você está chamando um especialista para te ajudar. Você vai pensar, quem é o especialista ideal? Não coloca uma pessoa real, porque ele não vai poder te responder e ele vai travar. Ele vai falar assim, eu não posso responder como essa pessoa responderia. Mas se você fala para ele criar um avatar, ele vai simular tudo isso e vai acessar os arquivos que vão dar base para essa informação. Então, ele vai acessar o mecanismo simulando o que esse Hugo deveria saber. Então, eu vou falar do Hugo Data, foi tudo isso. Ó, nota. Quem está me dizendo isso aqui é o ChatGPT. Embora o Dr. Hugo Data seja um avatar fictício, ele representa o tipo de ajuda que uma AI como inteligência artificial pode fornecer. No entanto, a interpretação de dados reais ainda requer o julgamento humano e a compreensão de contexto específico. Ele dá uma aliviada nele aqui e fala assim, eu posso te ajudar, mas eu não faço tudo sozinho. O ChatGPT pode ajudar a identificar tendências, sugerir possíveis interpretações e formas de visualizar os dados. Mas a decisão final sempre caberá a você. Ótimo. E está perfeito. Né? Eu quero um ponto de partida, eu quero uma ajuda mesmo. Ótimo. Então, criei o Dr. Hugo Data. Criamos o nosso primeiro avatar. Eu tenho uma demanda e agora a gente vai falar para ele, o que eu preciso com contexto. Eu vou trazer mais informações para que ele possa entender. Então, assim, ó. O nome que nós demos para nossa estagiária foi Mariana. Ó. Já tinha colocado aqui, vou começar assim, ó. Olá. Não agora estou trabalhando em uma análise para uma grande empresa de logística. Estou trabalhando em uma análise. Já falou que trabalhava numa empresa de logística. Estou trabalhando em uma análise para uma grande empresa de logística sediada em São Paulo, Brasil. Estou analisando os dados de entregas a semana, onde fizemos cerca de 5.000 entregas por dia. Ela está dando o contexto do que ela vive. Isso aqui é um exemplo e você vai dar o seu contexto. Aí fala que temos uma taxa variável de entrega não concluídas, que gostaríamos de reduzir. Os dados que estamos analisando também incluem informações sobre clima e tráfego nas áreas de entrega. E aí, como analista de dados, tá. Aí eu vou colocar assim, ó. Ó. Gostaria que o doutor Hugo me ajudasse. Pois
como analista de dados, você poderia me ajudar a entender possíveis padrões ou correlações nos dados que poderiam explicar por que algumas entregas não são concluídas. Aqui estão os dados. Então, ela traz um contexto do objetivo, fala um pouquinho da empresa, antes de jogar os dados, secamente. Então, ela vai explicando. Aqui estão os dados. Ó, taxa não concluída por mês, beleza. Mandei isso aqui. Agora, nós vamos ter uma resposta do Dr. Hugo. Olha, eu não sei se está caindo na ficha. Se você estiver falando de um determinado assunto, você pode criar um avatar perfeito, um psicólogo, um profissional, um médico, o que quer que seja, um contador, um matemático, um biólogo, depende do que você quer. Você pede para a ferramenta se adequar à sua necessidade, ela vai trazer essa visão. E aqui vai trazer toda uma resposta com base nesse avatar. E aí vai trazer, ele é um analista de dados. Ele vai trazer um relatório, ele vai trazer uma visão toda aqui para ela. Ótimo, então a gente teve uma resposta. Eu não vou entrar nessa resposta porque não é o nosso objetivo. Eu estou usando algo para você entender e algo que foge dessa realidade. Eu não estou falando de programação, eu não estou falando aqui de design, não estou falando de criação de texto, estou falando de uma coisa que pode estar dentro do seu dia a dia. Análise de relatório, sabe? Interpretação de dados, pode ser outro tipo de planilha. Então, nós colocamos, ele deu toda uma resposta. E aqui tem o pulo do gato. Dentro dessa história, né? O que é o pulo do gato? Eu posso pedir e criar um outro avatar para analisar, corrigir e complementar as informações que foram apresentadas. Então, aqui, ó. Um exemplo. Eu fiz um exemplo. Eu queria mostrar para meu pai como é que funcionava. Meu pai é professor de redação. E eu ia falar assim, pai, para a gente criar um avatar, vamos criar um avatar de um corretor. Então, um profissional formado em letras, que corrige para o Enem, que domina as regras, que não sei o que, não sei o que. A gente criou toda a especificação para o Enem. Só que aí faltava uma redação de exemplo para esse corretor criar. Aí nós criamos um outro avatar que era uma aluna do ensino médio que fez uma redação. E a gente falou as características da aluna, o tema da redação, e aí essa aluna, fictícia, um avatar, o ChatGPT foi e me deu uma redação como se fosse essa aluna. E nós pegamos a redação e pedimos para o outro avatar, que é o professor, corrigir a redação. E assim foi feito. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Nós pegamos as informações, a Marina colocou as informações, e aí veio o analista de dados e deu algumas respostas sobre isso. Beleza. Só que eu quero traduzir isso para uma realidade maior. Eu quero que o especialista em logística me fale um pouco mais sobre isso. Eu quero trazer para o meu contexto. Então, olha isso. Vou falar aqui, ó. Crie outro avatar. Esse é. Ou crie outro avatar. Vou colocar assim, ó. Esse tem profundo conhecimento na área de logística e pode sugerir estratégias de melhoria com base em resultados da análise de dados. Ele pode fornecer insights sobre otimizar os processos de entrega, reduzir custos e melhorar a eficiência geral. Eu posso colocar mais dados, quanto mais dados eu colocar, melhor. Beleza? Coloquei aqui. Lembra que eu te falei da lógica, né? Eu quero que você entenda a lógica. Agora ele trouxe a especialista. A especialista agora é uma mulher. Chama Luísa Logística. E a Luísa vem 15 anos de experiência no campo de logística, é especialista ideal para lidar com qualquer desafio, beleza, e vem falando. É pragmático, orientada a resultados.
Então tá. Tá falando a mesma coisa, ele faz uma nota para se eximir da responsabilidade, ele fala que funciona, mas que o responsável é você. Vou falar assim. Agora, eu quero que a Luísa Logística dê um parecer sobre os dados analisados. Agora o que? Agora, nossa senhora. Agora eu quero que a Luísa Logística dê um parecer sobre os dados analisados pelo Dr. Hugo Data. O Hugo analisou os dados que a Marina colocou, que é um avatar. Agora eu quero que a Luísa Logística dê um parecer sobre os dados analisados pelo Dr. Hugo Data. O contexto é o mesmo. E tudo mais, o contexto é o mesmo, a demanda é a mesma, mas eu quero um olhar agora de um especialista em logística. Antes eu queria um olhar de um matemático. Agora eu quero de uma pessoa focada em logística. E aqui ela vai falar de algumas coisas, ó, um uso de software de roteiro de entregas, planejamento climático, a estação chuvosa, ter plano de contingência, ó, ter pacotes, proteção para os pacotes. Então vai trazendo algumas coisas para as variações dentro do planejamento climático. E a gente não tinha falado nada disso. Repara que você tinha uma tabela, que você não estava entendendo nada. Aí você passou para o chart para ter uma análise matemática. Aí você teve uma análise matemática. Aí você pediu para um cara da logística analisar isso de uma forma profunda também. E aí você tem uma outra resposta. Vê que o tanto que a coisa vai ficando muito mais profunda, muito mais complexa. Olha o tipo de profissional que você pode ser, né? Só de aprender a utilizar uma ferramenta. Então, a capacidade de entrega, ela é potencializada à enésima potência. Não tem razão para a gente não utilizar. E fica parecendo assim, mas nossa, vai acabar com a minha produtividade, vai acabar com... Não, pelo contrário, você vai produzir muito mais, você vai entregar muito mais. O chat por si só não vai tomar seu emprego. O risco que você corre é alguém que utiliza o chat e de fazer de uma forma mais eficiente, e daqui a pouco as empresas vão entender e falar assim, cara, a gente não precisa desse tanto de gente, a gente pode ter menos pessoas. Então, se você já domina o processo, você vai estar no grupo de quem entende, de quem está usando, de quem está resolvendo, de quem está na frente, que está fazendo a ferramenta para poder fazer a coisa crescer. Então, embarque nessa jornada que dá tempo. Esse é o meu chamado. Dá tempo, mergulha, vambora. Então, beleza. Então, a gente vai ter toda uma resposta em cima disso aqui. Vai ter planejamento da equipe. Tá entendendo onde que a gente pode chegar? Tudo bem. E aí, a coisa não acaba por aqui. Quando a gente está pensando na nossa carreira, a habilidade técnica é muito importante? Claro que é. Você tem que entregar aquilo que você foi contratado para fazer. Só que a comunicação, ela está interligada nesse processo. As pessoas vão criar uma imagem sobre você de acordo com que você comunica essas entregas, de acordo com que você se posiciona, de acordo com o desenvolver, né, de tudo. E as pessoas vão entendendo. Quanto melhor for a sua comunicação, mais assertivo é aquilo que você acha que está transmitindo para aquilo que as pessoas estão entendendo. Então, às vezes você quer passar uma imagem de que é proativo e nem sempre está fazendo da forma correta, né? Às vezes você quer mostrar que é concentrado, que é envolvido,
que é caprichoso, mas e aí a entrega demora e passa, e o pessoal vai olhar e fala assim, cara, ele não tá querendo nada com nada, ele tá enrolando. Então, às vezes a gente tem um comportamento, mas a percepção desse comportamento nem sempre condiz com aquilo que a gente espera. E a comunicação está cuidando disso também. Então, é importante o nosso olhar sobre como estamos nos comunicando. Quando eu falo comunicar, não é só o que eu digo, não é só o que eu falo. É tudo aquilo que o outro pode pensar a meu respeito. Que leitura que ele está fazendo de mim? Eu estou comunicando. Ele está fazendo uma leitura com base em dados que eu estou fornecendo. Seja meu comportamento, seja minha roupa, seja meu cabelo, seja tudo. Então, toda ação que eu faço e a ação que eu não faço gera uma possível interpretação. Tá. Por que eu estou falando tudo isso? Porque a comunicação, ela tem um papel central na carreira de qualquer pessoa. Todas as pessoas se comunicam sobre o que fazem, se comunicam, né, comunicam para chegar nos seus resultados, para fazer uma entrega. É com base na comunicação que a coisa acontece. Pensar na comunicação é fundamental e o chat também pode te ajudar. A gente tem um exemplo aqui técnico, de um problema técnico, como que ele vai fazer para te ajudar. Em um cenário aqui de logística de entrega com planilha e ele vai conseguir te ajudar, certo? Agora a gente vai para o mundo da comunicação que serve para todos os profissionais se comunicam e a gente quer comunicar cada vez melhor. Como que eu começo então? Eu tenho uma nova situação. Eu quero pegar isso aqui que eu fiz, né? Eu, Marina, que olhei isso aqui, tem os relatos, tem esses dados, e quero falar pro meu chefe isso. Falei assim, olha, eu percebi, estudei, identifiquei isso aqui e quero fazer um relatório para ele entender desse movimento meu. Que eu estou integrado com a empresa, que eu quero ter resultado, que eu quero... Então, um estagiário que consegue fazer esse tipo de entrega vai ter o emprego fechado com certeza. E qualquer outro profissional também. Então, a gente precisa... Qual que é a demanda? Pensando no tripé dessa informação. A demanda é, eu quero um relatório sobre o estudo que eu fiz dessa tabela aqui que o meu chefe me passou. Eu quero falar para ele de algumas possibilidades. Então, eu quero fazer algumas estratégias aqui que podem ajudar a combater os desafios. Que podem ajudar nos desafios. Combater os desafios não, né? Podem ajudar nos desafios. Esses pontos. E eu quero fazer de uma forma mais executiva, mais técnica. E aí, como é que eu faço? Eu vou criar um avatar. De novo, vou criar um avatar? Claro, eu não quero que quem faça a minha mensagem seja especialista em logística. E nem que seja o cara de dados. Eu quero que quem faça a minha mensagem, quem me ajude a construir essa mensagem, seja alguém especializado em comunicação empresarial. Esse é o foco do cara. Ó, crie um avatar. Pede que você vai mantendo tudo na mesma conversa. Eu estou mantendo tudo na mesma conversa porque nós estamos falando do ponto que é a vida da estagiária na empresa. Então, tudo que for referente a isso, eu vou manter nessa mesma conversa. Crie um avatar. Eu já tinha feito uma descrição que eu vou colocar aqui agora. Então, você vai colocando. Crie um avatar que é um consultor de comunicação empresarial. Um consultor de comunicação empresarial. Vou colocar aqui, ó. Ele é especialista em comunicação escrita no ambiente empresarial, com experiência em relação de e-mails profissionais, relatórios e outros documentos de negócio. Ele seria capaz de ajudar. Ele seria capaz de ajudar a estruturar o meu e-mail. Eu que estou falando, né?
o meu e-mail de maneira clara e concisa, garantindo que ele transmita suas ideias, garantindo, no caso, ele é o e-mail. Garantindo que ele transmita suas ideias, ou o consultor garantindo que ele... suas ideias e análise de forma eficaz. Você pode escrever o texto do seu jeito. Não se preocupa em como que eu estou escrevendo isso aqui. Coloca do seu jeito. Descreve como que é esse especialista, como que essa pessoa é, o que ela sabe, qual que é o ponto de vista dela, e coloca ela como sendo o melhor que tem nessa área. Não é a pessoa que você tem acesso só. Tipo assim, é como se fosse o cara desse assunto. É o cara que domina, que sabe tudo. E aí mandei. Ó, então ele criou o nome do cara, Carlos Comunica. E aqui ele vai falando. Abrange mais de 2 décadas de escrita, com responsabilidade de estruturar a comunicação clara e concisa. É um indivíduo calmo, ponderado, tem algumas coisas aqui. Tá falando sobre a personalidade dele, habilidade de comunicação empresarial. Ele tá descrevendo o Carlos, né? Tanto o tom que ele vai utilizar com base no que ele tá falando. Ah, Patrick, eu recebi um avatar aqui, mas eu quero mudar, eu quero que ele seja diferente. Você fala assim, gostaria que a personalidade do Carlos fosse diferente. Você escreve que ao invés de ser calmo, eu quero que ele seja nervoso, agitado, com respostas rápidas. E aí você vem, aí o chat vai acatar, fala assim, tudo bem. Então ele vai ser desse jeito. E beleza. Ele veio aqui e criou o nosso avatar, o Sr. Carlos. Aí, eu tô falando em primeira pessoa, me fazendo como se fosse estagiário, né? E eu vou mandar um relatório para o meu chefe. Eu vou mandar um relatório para o meu chefe. Vou colocar assim, ó. Com base nas informações que a Luiza Logística me deu. Ó, vou mandar um relatório para o meu chefe com base nas informações que a Luiza Logística me deu. Essa é a demanda seca. Eu criei o avatar, que eu quero a resposta. Qual que é a demanda? Um relatório das informações que a Luísa me deu. Mas que mais, né? Eu posso falar dos meus objetivos. Eu posso falar o que eu quero. Ó, quais são os meus objetivos? Eu quero demonstrar que sou assertivo e proativo, causando uma boa impressão para minha chefe, para o... A gente falou que era um chefe, né? Para o meu chefe, mas sem parecer uma autopromoção, que seja natural, técnico e objetivo. Beleza. Eu quero demonstrar que sou assertiva e proativa, causando uma boa impressão para o meu chefe, mas sem parecer uma autopromoção, que seja natural, técnico e objetivo. Ótimo. Vamos mandar? Vamos ver? Eu mandei aqui e não falei que eu queria que fosse escrito pelo nosso avatar. Ó. Tá, aí tá fazendo o relatório. Bem, espero que você, algumas das minhas descobertas recentes com relação à nossa taxa de entregas, tá fazendo texto. Otimização de horários. Já tá falando as estratégias todas, estou à sua disposição. Beleza, obrigado pela sua atenção. Atenciosamente, Marina. Fez toda a análise. E aqui eu posso falar assim, ó.
Como que chama o nosso Carlos Comunica? Eu posso vir aqui. Quais sugestões de melhoria o Carlos Comunica iria fazer para que esse relatório fique ainda melhor? Quais sugestões de melhoria o Carlos Comunica iria fazer para que esse relatório fique ainda melhor? Então, eu estou pedindo para o cara, que é o análise da comunicação, poder melhorar o e-mail. Ele já chega elogiando, né? Ele está elogiando ele mesmo. Oi, Mariana, eu sou o Carlos Comunica e estou impressionado com a qualidade e a clareza do seu relatório inicial. Mas sempre há espaço para algumas sugestões para melhorar ainda mais o seu e-mail. Ele vai falando de algumas coisas, inclusão de dados concretos, revisão. Ótimo. Agora eu vou falar assim. Agora aplique as sugestões ao e-mail. Vou colocar só assim. Perfeito. Obrigado. Agora aplique as sugestões. Ao e-mail. Beleza. Eu quero que você olhe para o e-mail, pegue o que foi sugerido pelo nosso especialista em comunicação e melhore. Então, você pode colocar, às vezes o seu relatório está pronto, e você coloca o seu relatório e fala assim, dá uma analisada, o que você acha? Só que você vai falar para quem? Para um avatar. Então, você vai pedir a criação de um avatar, explicar o contexto do seu relatório e sobe o seu relatório e cola. Ele pode tanto te ajudar a criar o relatório, como ele pode te ajudar a avaliar, desenvolver o relatório. Veja, deu para entender? Deu para entender o que a gente está fazendo? A gente pega um contexto, trago o contexto, trago a demanda, trago o avatar, põe tudo isso junto, ele vai me dar uma resposta. Eu posso melhorar a resposta, eu posso aprofundar na resposta, eu posso pedir para um outro avatar olhar essa resposta e melhorar o que eu estou fazendo. E a gente vai tendo uma qualidade cada vez melhor do que eu estou fazendo. Cada vez mais completa. E esse aqui é um exemplo dentro da comunicação. Patrick, cara, é possível fazer muita coisa. É possível fazer muita coisa. Vamos finalizar essa parte aqui com a nossa estagiária. E vamos falar o seguinte, vamos pensar assim, ó. Ela estava lá, crescendo, entregando esses relatórios. O chefe dela bateu o olho e falou, cara, é claro que você não vai fazer tão rápido quanto a gente está fazendo aqui, do ponto de vista assim, pegou, vai ler, vai entender as demandas, vai entender os dados, vai entender os números, vai discutir com o pessoal. Você vai dar um salto gigantesco de entendimento. O pessoal vendo isso, falou assim, Marina, a gente vai fazer um projeto aqui, eu quero que você lidere os nossos estagiários, né, rumo a esse objetivo aqui do nosso projeto. Você pode liderar a nossa equipe nesse momento? Cara, pensa que ela ficou feliz, é uma experiência de chefia, como que ela vai fazer, e ela não sabe nada de chefia. Nada, ela nunca liderou ninguém. Ela fala, e aí? Como é que eu vou fazer isso? Se o projeto às vezes for grande, né, é normal que o entusiasmo das pessoas acabe, às vezes nem tem entusiasmo. E como é que funciona? E aí, beleza. Então, ela agora tem uma demanda que vai ficar à frente dos estagiários para coordenar um projeto. E aí ela quer que isso seja um sucesso. O que ela vai fazer para extrair as melhores respostas? Como é que ela vai começar? Vai começar com o avatar. Então ela vai falar o seguinte,
Sempre eu vou usar um avatar? Não, nem sempre. Como a gente está usando um recurso didático, eu estou fazendo sempre aqui para você ver que eu posso acionar avatares diferentes para situações diferentes. Às vezes a resposta padrão que ele me dá já me atende, mas é legal como exercício a gente entender toda essa construção. Ó, crie um avatar. Cara, isso aqui é um curso mesmo para você aprender a utilizar o ChatGPT do zero. É isso. Crie um avatar. Ó, que representa um coach de liderança ou mentor de liderança. Este avatar seria alguém que tem anos de experiência em ajudar pessoas a desenvolver suas habilidades de liderança. Então ele ajuda pessoas a desenvolver sua liderança e a se tornarem líderes efetivos. Isso é o que o nosso mentor faz. Então tá, ele continua falando comigo, tá vendo? Eu falei que meu nome era Mariana no começo. Eu falei assim, claro, Mariana, aqui está seu avatar, coach de liderança. Qual que é o nome dela? Senhora Lídia Líder. O segundo nome é sempre correlato, né, com a habilidade da pessoa. Beleza, característica, especialidade, tem tudo que ela faz, como que ela faz. Tá tudo aqui. Agora, esse é o nosso avatar. Criamos aqui a nossa Lídia. Eu quero passar uma situação. Aqui, ó. E aí, o que ela vai fazer? Ela vai contar para senhora Lídia Líder o que está acontecendo. Ó. Senhora Lídia. Senhora Lídia Líder. Eu fui colocada no comando. Quando eu falo Senhora Lídia Líder, o chat está entendendo que eu estou chamando esse avatar para me dar a resposta. Eu fui colocado no comando de um pequeno projeto da empresa. Então, vou colocar aqui. Eu fui colocado no comando de um pequeno projeto da empresa. E é a primeira vez que estou liderando um grupo de pessoas. Estou um pouco insegura. Preciso apresentar um plano de ação para o projeto na próxima semana, motivar minha equipe. Ela está trazendo o contexto e a demanda de forma concisa. Muitas vezes, quando a gente for trazer a demanda, o contexto vai andar junto. Ao invés de falar o que as pessoas que estão aprendendo a usar o ChatGPT vai lá e fazem. Vem para o ChatGPT, coloca direto e fala assim, criar um plano de ação para um projeto de tal coisa. Criar um plano de ação de um projeto seco. Só que aqui eu dou o contexto, eu falo como que eu me sinto, eu falo qual que é o prazo, o que está acontecendo, como que eu vou motivar a minha equipe. Você poderia me dar alguns conselhos? E aí eu posso vir aqui e fazer essa pergunta. Então, vou fazer a pergunta aqui. Olá, Mariana, compreendo as suas preocupações, estou aqui para ajudá-la nessa nova etapa de carreira. Vê, você tem um terapeuta que te ajuda com base no que você quer fazer. Aí vai falar, entenda o projeto, estabeleça as metas. Cara, não tem como você não fazer uma entrega top tendo um apoio desse. Não tem como, sabe? Você não precisa ter mais a informação. Você tem que ter a proatividade de entender o que está acontecendo e começar a criar uma discussão. Muitas vezes a gente vai na mesa do lado e fala assim, fulano, me ajuda, como é que é isso? Agora a gente pode utilizar a inteligência artificial para ser esse fulano, para ser essa pessoa que te dá um ponto de partida e que vai te dar um monte de coisa, for das metas, divide seu projeto em tarefas menores. Cara, tem coisa que é óbvio, mas às vezes para estagiária que está começando ali talvez não seja. E você pode ir aprofundando em cada etapa. Celebre suas vitórias, você pode falar assim, me ajuda a nós conseguimos tal marco, como que eu vou fazer para celebrar essa vitória? E você vai aprofundando. Eu quero um exemplo de um livro que faça essa referência, qualquer fonte bibliográfica para isso. O que você tiver de situação, de demanda que vem na sua cabeça, você vai perguntando. Se você tiver esses 3 pilares, o ponto de partida é muito melhor.
né, para você ter resposta, para você sair do outro lado. E aí, você pode criar outros avatares de acordo com a sua necessidade. Agora eu quero assim, ó. A gente criou tantos avatares. Ó, crie. Assim. Eu quero uma tabela com os avatares criados e suas habilidades. Entendeu? Eu coloco isso aqui direto. Avatares criados e suas habilidades. Aí, eu quero uma tabela com os avatares criados e suas habilidades. Vamos ver o que ele vai surgir. Ele vai juntar tudo que foi feito já nesse formato e vai criar a tabela para a gente poder lembrar e pedir de acordo com a necessidade. Ó, nós criamos aqui 4 avatares até então. Posso copiar essa tabela, deixar do lado. Quando eu vou fazer uma pergunta para alguém, eu posso fazer já falando diretamente com esse avatar para ter esse tipo de resposta. E eu vou ganhando tempo. E o histórico vai continuando aqui. A gente pode avançar com esse histórico e vai ficando muito mais fácil de desenvolver um raciocínio em cima disso. Essa é a ideia. Se eu for mudar, né? Se ela está em um outro contexto, eu quero falar de um outro assunto, eu crio um novo histórico. E a coisa vai se desenvolvendo. Quando a gente olha, então assim, o que é possível ser feito, né? Você pode pegar todo esse raciocínio, você pode criar projetos mais elaborados, você pode falar para poder desenvolver um treinamento para a área do que você identificou, pode criar um livro, pode fazer um projeto estruturante, e aí você vai trazendo os elementos, trazendo os insumos, recebendo os feedbacks, e esse próprio feedback vai alimentando o sistema para ser cada vez mais assertivo com o que você quer fazer. Então, não tem justificativa para a gente não trazer projetos e ideias novas. É sempre entendendo o seu contexto, informa o contexto, descreve o máximo possível, fala qual é o ponto de vista que você quer, e ele vai trazer isso com uma complexidade, uma assertividade que sempre melhora. Esse é o ponto. E você vê que não tem nada de mágico. A gente não teve que usar uma programação, você não tem que usar um código, você não tem que usar um elemento que a gente não saiba. É texto e direcionar esse texto. O exemplo inicial que a gente fez era com base como se fosse um estagiário. Então, esse estagiário, ele sabe muito do mercado, sabe muito lá de fora, mas não sabe nada da sua empresa, não sabe nada sobre você. E a gente vai alimentando e conduzindo para ter uma melhor resposta. E quando a gente olha para tudo isso e junta para o começo, fala assim, cara, tô entendendo, consigo aplicar tudo isso. E a gente olha e pensa o seguinte, e quem que conseguiu ganhar aquele desafio do início, né? E o dono da empresa volta e fala para as pessoas assim, pessoal, nós temos um resultado. Nós temos um resultado. E a galera olhando, entre eles, ninguém com cara assim de ter um resultado diferente. Todo mundo meio na expectativa, quem será que foi? E aí se perguntando, né? Será que foi quem o de bicicleta? Foi o do helicóptero? Foi quem tava de carro? Foi a estagiária, que eu nem sei como é que ela faria para chegar até lá. Como que essa galera fez? Alguém ganhou, obviamente, mas quem? Quem ganhou? E aí ele chama, fala assim, pode entrar. Cara, entra a Mônica, chefe da segurança. A galera nem lembrava, falou assim, mas a chefe da segurança aqui, ela ficou aqui. Como que ela ganhou? Né? Como que ela fez? Ela ficou o tempo todo mundo saiu correndo e ela ficou aqui. Sabe como? Olha que maluquice, né? Que quando todo mundo saiu correndo, no desespero, ela ligou para uma amiga dela que estava cobrindo o posto lá da filial. Falou
para que ela fosse no local certo, abrisse a gaveta, pegasse o envelope. Quando ela abriu, falou assim: agora você tira uma foto para mim, tira o envelope da gaveta, volta pro seu posto, tira uma foto para mim e me manda. E ela ficou com isso, pensando, cara, não é possível que eu consegui isso de uma forma tão rápida, de uma forma tão simples. E ela, com essa informação, manda pro dono da empresa e ganha os 100 mil reais. Patrick, como, cara? E daí? A pessoa que conseguiu o resultado, ela não teve que sair correndo, ela não teve que escolher entre uma bicicleta, entre o meio de transporte que fosse, e ela usou o dispositivo que todo mundo tinha na mão. Ela usou um celular para se comunicar com outra pessoa que poderia fazer isso de uma forma muito mais rápida, muito mais fácil. Eu quero dizer que os acessos, as tecnologias, as ferramentas são muito importantes, mas elas sempre é um vínculo para atender uma necessidade, para atender um propósito. Então, se você quer fazer alguma coisa, às vezes na euforia de fazer, né, que é um caminho mais complexo, um caminho mais elaborado, e uma ligação resolve. Às vezes a atividade nem precisa ser feita, porque não é mais necessária. Então, não é só analisar a demanda ou a ferramenta, e sim que meio que eu tenho para conseguir fazer de uma forma mais simples. Eu tenho uma outra pessoa que às vezes consegue fazer melhor do que eu. Então eu não preciso nem sair correndo. Tem gente que já está lá. E eu posso falar com quem está lá para me ajudar com a informação que eu preciso. E foi o que ela fez. Todo mundo desesperado para conseguir ganhar o prêmio, nem lembrou de ligar para quem estaria no prédio. A galera já imaginou o seguinte: todo mundo está aqui, todo mundo vai sair correndo para poder chegar até lá. E a equipe de segurança que fica nos postos, poderia ser acionado por qualquer um e ninguém nem lembrou. E justamente a que não podia sair do ambiente que estava, porque ela tinha que permanecer no posto dela de trabalho, é que arrumou uma solução para quem também não podia sair de lá. E ligou e conversaram e conseguiu o resultado. Quando vier uma demanda, que a gente não sai nesse desespero de ir lá e fazer. Será que de repente você nem tem que jogar no ChatGPT? Esse é o ponto crítico, essa é a análise. Não é tudo que o ChatGPT vai resolver. Não é um caminho infalível. É uma opção que pode ser perfeito para um determinado momento, que pode ser ineficaz para outras situações. E a gente vai avaliar isso. Não dá para a gente dizer que assim, essa ferramenta não presta, essa ferramenta não vou olhar, não tem como a gente fechar os olhos para essa oportunidade, porque outras pessoas vão aprender, vão utilizar e vão atropelar a forma de fazer. Vão fazer muito mais fácil, muito mais rápido do que quem vai fazendo uma coisa, escrever um e-mail todo perfeitinho. O cara vai chegar, pedir, pega o relatório, o e-mail está pronto, já mandou o relatório, já está em outra demanda. Essa capacidade de ir lá entender o que você precisa fazer e como fazer é que é fundamental, e eu quero que você aproveite esse vídeo para abrir essa possibilidade, para abrir essa mentalidade e falar assim, caramba, entendi, e eu vou começar a brincar e a utilizar, né? Lembrando sempre dessa questão, que é uma ferramenta que está a seu serviço. E assim a gente chega no final desse vídeo, que diz que tem esse propósito de mostrar como que eu vou utilizar as ferramentas, a inteligência artificial para ser promovido. Esse é o início, todo mundo está aprendendo junto. Não é uma coisa que tem um monte de gente na frente, acabou de chegar. Então tá na hora de aprender, tá na hora de ir lá, de perguntar, de testar, de vir com as soluções, de ver como é que funciona, de acompanhar os avanços, as próximas etapas, porque todo mundo está aprendendo junto. Então, tá na hora certa. Ninguém tá atrasado. Tá na hora certa. Né? Se teve sentido, gostou, chegou até aqui, quer saber se funcionou, né? Quer saber que projeto que deu, que solução que deu, como é que ficou. Conta pra mim, marca, se inscreve, né? Eu quero que essa informação chegue para mais pessoas, que seja referente, que seja relevante para você, né? Que seja relevante para sua equipe. Então, vamos aprender a utilizar isso de uma forma estruturada. E qualquer coisa, comenta aqui, quero saber. Um super abraço e até o próximo vídeo.